Olá, pessoal. Chiu aqui na área. Bom, como o pessoal está comentando muito aí sobre ferramentas, está focando muito em ferramentas aqui ultimamente, eu trouxe aqui um desenho aqui do tripé da produtividade, onde temos aqui os processos que determinam a metodologia, normas e procedimentos. Temos aí pessoas que, né, possuem a cultura, a capacitação e conscientização que trabalham dentro aí de um processo, dentro de um ambiente. E, para dar apoio a tudo isso, temos aí ferramentas. E o foco maior está em ferramentas, onde temos como exemplos recursos físicos e lógicos. Bom, no caso aí de ferramentas que dão apoio ao Scrum, o vídeo anterior eu falei um pouquinho de uma ferramenta que para até 10 pessoas é gratuito, que é o Gira, da Atlassian, né? Porém, para equipes maiores ou quando temos mais projetos, ele não atende tão bem. Então, temos aqui uma solução bastante interessante, que é uma solução que, no seu modelo gratuito, open source, ele já oferece muitos recursos. E aí, na sua versão paga, né, seja ela paga anualmente ou paga de maneira vitalícia, ele oferece recursos adicionais, que é o Ice Scrum, né? Então, Ice Scrum, ela é uma ferramenta aí onde a gente consegue ter aí vários elementos, né? Então, a gente tem aí na página do Ice Scrum alguns detalhes sobre a comparação dele com a Gira, né? Então, não vou navegar aqui em cada um desses detalhes, mas só para dar uma demonstração rápida aqui sobre o site. E a gente tem aqui preços, pricing, né? Vou esperar abrir aqui. Hoje acho que a internet está mais ou menos aqui. Então tem aqui, ó, na nuvem da própria Scrum, a gente consegue ter aí grupos bem menores, nesse caso um time só, com até 3 usuários, enquanto que o Gira tem aí suporte a 10 usuários, é um time mais completo. Você pode ter só um projeto privado, uma aplicativo integra com um aplicativo, por exemplo, com o GitHub ou com algum outro, né? Para times pequenos, ele cobra uma pequena taxa, aqui de 8,90 euros, porque esse grupo aqui é um grupo francês, né? Então quem desenvolveu aqui foi um grupo francês, por isso que está em euro, e times maiores e por aí vai. Eu tenho instalação on-premise, onde eu posso instalar nos servidores, né, da empresa. Aí os valores já mudam, né? Eu tenho aqui valores aqui pagos por ano, e ele tem a opção também de licença perpétua, né? Então paga a licença uma vez só, né? Aí o valor vai ser um pouco maior, porém, né, dependendo do tamanho da equipe, dependendo aí do valor que ele está agregando, serve muito bem. Eu vou atacar esse cara aqui, o Core gratuito, né? Então no Core gratuito, olha só a diferença. Eu tenho times ilimitados, eu tenho usuários ilimitados, eu tenho uma quantidade ilimitada de projetos, só tem que providenciar em servidores para isso, né? Ah, e aí, na integração com aplicativos, por exemplo, GitHub e outros, né, ele não está, não possui, né? Porém, nesse momento atual, não estamos precisando dessa integração. Então, ele atende muito bem aí, por exemplo, a nossa necessidade. E para suporte tem um fórum aí, fórum de usuários, né? E temos aí, né, a necessidade de usar uma infraestrutura privada nossa. Beleza. E a gente tem aí como fazer o download dele, né? Tem um GitHub, aqui eu não procurei aqui, cadê? Core Skills On-Premise. Bom, vou pegar aqui o Ice Scrum GitHub. Tá, dá para baixar direto do GitHub aqui, né? É só barrar esse Scrum aqui mesmo, tá? Então tem aqui o projeto, né? Os projetos, né? Então tem o próprio Ice Scrum, que é esse cara aqui. Ele tem para Docker e para outros ambientes também. Então, de repente, se for para subir um ambiente rapidamente, ele tem a opção aqui, Docker, né? Então tem a opção Docker, tem a opção aqui o Core, é o básico dele. Tem aqui o Google Agenda, a integração aqui com o Google Agenda e outros, um plugin aqui. E aí, eu posso pegar, por exemplo, esse cara aqui, né? Ele é baseado em Groovy. Basicamente, eu baixo ele, né?
e começa a rodar. Né? Ele tem opções aqui já disponíveis aqui como o arquivo jar e tem aí o R aqui, o Web App. Né? Ele tem algumas distribuições aqui também. Né? A gente consegue baixar, acho que na própria documentação aqui, né? É para ter aí a instalação, né? Install Upgrade, a instalar e configurar e tal. E aqui, obtém aqui o Ice Scrum Jar. Então ele já vai me entregar aqui o jar, mas você pode também baixar o War e o Docker, não precisa necessariamente ir aí para o GitHub, tá? Então dá para ir para cá. Beleza. A própria documentação que eu vou usar aqui como a parte inicial, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui eu instalei aqui na máquina já, né? Instalei rapidinho aqui na máquina. Algumas mensagens estão em português, tá? Então eu já fiz a instalação, criei um usuário e já criei um projeto de demonstração. Mas vamos aqui para Get Started aqui, ó, só para dar uma visão geral e depois eu mostro como é que ficou. Então aqui ele está em inglês mesmo, não tem a documentação em português, mas ele tem uma parte aqui de definições, o que é backlog, o que é feature, o que é portfólio. Vou pular esses caras aqui, vou direto para funcionalidade. Né? Então o que eu já fiz? Né? Depois da instalação, eu já criei aqui o login. Né? Então você pode ter uma tela de login e aí aqui eu ativei a opção aqui de registrar-se. Né? Eu ativei aqui. Isso aqui durante a instalação a gente pode desativar para que somente o administrador crie, por exemplo, né, usuários, ou num ambiente aí, mais simples, mais tranquilo, com menos pessoas, ele pode ficar aberto dentro aí da intranet para que cada uma das pessoas possa criar sua própria conta e comece a utilizar. Né? Eu deixei desse jeito bem básico mesmo. Né? Então, ele pede alguns dados aqui para o cadastro. Né? Então, eu já tinha cadastrado. A linguagem eu já tinha colocado português quando eu fiz a criação do usuário, por isso que o menu aqui já apareceu em português aqui para mim. Boa parte das mensagens está em português. E aí, ele tem alguns detalhes. Né? Então, na hora que eu faço o login, ele traz os detalhes sobre a conta. Né? E aí, eu posso ter informações aí do dashboard, onde eu posso criar, por exemplo, novos projetos. E aqui, ele trouxe dois tipos de projetos. Tá? Projeto aqui do Team Scrum, que é o que tem no Core, é gratuito, e Scrum aqui é escalável. Né? Então, esse Scrum escalável vai ter um curso aí daqui a umas 2 semanas, que é possivelmente baseado no Nexus, mas tem o Nexus, tem aí o Safe e tem aí o Less, que são outras opções aí do Scrum escalável. Então, isso aqui não está ativo, isso aqui é só nos planos pagos. Mas esse da esquerda já atende muito bem. Né? Então aqui alguns detalhes dos próximos tópicos no seu projeto e tal, alguns detalhes a serem informados. Então aqui vou esperar carregar. Então a gente informa dados do projeto. Por exemplo, esse PITIC, ele na verdade como o produto aqui é francês, então lá na França tinha um produto aí bem parecido aí com, vamos pegar aí, né, o que tem? O Tinder, né? O Tinder francês, que é o Mythique. Né? Então, o Mythique é como se fosse aí um Tinder francês. E aí, aqui, com base neles, colocar só a letra P de papai no lugar do M de mamãe. E aí, colocar um descritivo parecido. Então, eu vou criar um website aqui de encontros aqui para animais, para pets, né? E não para pessoas, né? Para encontrar uma gêmea aí dos pets. Legal, né? E aí, vai passando pelas áreas, ó, foi Your Project já foi, agora detalhe dos times. Os times aqui, eu posso cadastrar vários times, e dentro de cada time pode ter aí Scrum Master, pode ter aí Product Owner, assim por diante, né? Então eu posso cadastrar vários times, e se o time já tiver cadastrado já, seleciono aqui ou crio um novo time aqui. Né? Se eu for criar um novo time, eu configuro esse time utilizando os usuários cadastrados. Então, no meu caso, eu só cadastrei o meu usuário, então não vou passar por essa etapa aqui. Né? Eu já vou mostrar esse projeto já pronto aí, que é um projeto de demo. Então, aqui ele traz um descritivo de quem são os membros do time, quem são os Scrum Masters, quem é o PO e quem são os stakeholders, e com permissões aí de cada tipo. Né? Então, na hora que a gente define os participantes do time, eles ganham mais permissões ou menos permissões de acordo com o papel
desenvolvida aí no time Scrum. Então aqui o cadastro de um time, caso, né, o time ainda não exista. Então tem aqui quem é o Scrum Master. Então tem várias pessoas aqui com perfil de Scrum Master, a pessoa seleciona uma. Então essa pessoa com perfil de Scrum Master pode reconfigurar o projeto, pode fazer mais algumas coisas aí. O Product Owner, aí tem a descrição aqui em cima, ele consegue trabalhar com a visão do produto, com o backlog do produto, então os papéis mesmo bem definidos aí no guia do Scrum, né? E aí tem outros membros aí, digamos aí do time, por exemplo, os desenvolvedores, e temos também os stakeholders. Então a gente consegue também configurar isso aí e a gente pode ir seguindo. Então, para definir as práticas, primeiro vem o planejamento, né? O planejamento primeiro do produto, né? Então nesse planejamento do produto, eu posso criar aí, né, o roadmap. Então, nesse caso aqui, o roadmap está em 6 iterações, 6 sprints cada roadmap, nesse exemplo aqui, tá? E aí, aqui eles colocaram aqui um exemplo de cada sprint com duração de 14 dias, né? Então, a duração recomendada é de uma semana a, né, um mês, ou 28 dias de preferência, para ter aí intervalos regulares, né? Então, com isso, a gente tem aí essa configuração, por exemplo, de uma visão aqui para uma, digamos aí, né, versão em roadmap para uma versão, né, uma release. E aí temos aqui, por exemplo, 6 releases, né, no intervalo. E aí, depois que criou o projeto, né, preencheu os detalhes do projeto, pediu para criar, a gente já vai ter uma tela inicial do projeto, onde já temos aí as sprints planejadas, né? Então, nesse caso aí, temos aí as 6 sprints que a gente pode navegar aqui por baixo também, né, nesses botões, onde a gente pode configurar o conteúdo dessa sprint. Ou seja, a sprint ela está em branco ainda, né, porque não temos ainda nenhuma história de usuário ou qualquer outro tipo de item de backlog, como correção de bug, melhorias, evoluções, novas ideias. Então não tem nada disso ainda. Então estamos aqui com o produto na sua etapa inicial e a partir disso, né, nessa primeira release aí, por exemplo, no meu roadmap, eu posso começar a criar aí novos elementos. Uma opção aqui, uma tarefa opcional é criar as features. O que são features? São conjuntos aí de funcionalidades. Então, colocar aí os descritivos dessas funcionalidades, dos aspectos funcionais, de maneira opcional, né, pode ser feito também. Então, tem uma aba aqui de features, onde eu posso criar as features. Então, eu posso ir cadastrando as features, as descrições dessas features, e à medida aí que eu vou entendendo mais sobre esses features, conversando com a área de negócio, eu estou falando aí como se fosse um product owner, conversando com a área de negócio, entendendo mais, vou descrevendo melhor, vou colocando aí mais elementos e vou trabalhando isso aí. E aí, depois disso, eu posso também, né, ter aí uma lista de features. Por exemplo, vou ter aí um grupo de funcionalidades, por exemplo, administração. Então, dependendo do conceito da prática do Scrum, essas features podem ser também um épico, ou podem ser um tema, né? Então, no lugar do tema ou do épico, a gente pode também colocar como feature. Aí fica interessante porque depois a gente consegue associar essas features, por exemplo, com os itens do backlog, que pode ser história de usuário ou outro tipo aí, né, de item lá, né? Então tem aqui, ó, perfil aqui do pet, né, do animal, aqui, né, advertising aqui, que são as propagandas, buscas, né, isso aqui é um projeto demo que já está cadastrado, né? Então eu já abri esse projeto demo, então eu já estou navegando aqui, porque na hora que eu entrar ali e fizer o login, ele já vai estar com esse projeto demo, beleza? Eu prefiro usar o projeto demo em vez de criar um do zero, porque nesse caso aí o vídeo ficaria um pouquinho mais comprido, né? Então, dessa forma, eu já vou direto só para demonstrar aqui o que é possível fazer com essa versão gratuita. Então, você pode criar suas primeiras histórias e tal. Nesse caso, né, você pode não criar somente histórias. Observe muito bem que os itens do backlog do produto não são compostos somente por histórias. Eu posso ter outros tipos de itens. Por isso que está aqui a barra Product Backlog Item, né? Então, pode ser uma especificação de casuso? Pode. Pode ser uma correção de bug? Pode. Pode ser aí, né, uma manutenção e uma evolução da versão aí da linguagem de programação? Pode. Né? Pode ser criar uma tabela no banco? Pode. Né? Então,
cria aí, né, sugira essas primeiras histórias, cria essas primeiras histórias. Então, na aba aqui, por exemplo, de backlogs, você pode criar, por exemplo, uma nova história. Mas não necessariamente que a nova história seja necessariamente uma nova história. Pode ser qualquer outro tipo de item de backlog. Então, aqui a gente tem os status dessa história, sugerido, template, por aí vai, né? Usar aqui um template. Então, a gente consegue aí, criar inclusive templates aí para deixar as histórias ou outros tipos de itens de backlog dentro de um padrão, né? Então a gente consegue fazer isso também. Então depois de um tempo a gente vai ter aí alguns itens de backlog, né? Então aqui um projeto aqui para, né, ele digerir e-mail, ou seja, né, para processar e-mail, um projeto aqui para detectar localizações automaticamente, por exemplo, localização do smartphone, onde a pessoa está usando o aplicativo ou a aplicação web, né? É, executar aqui, né, a exclusão em massa aqui não em massa, né? Seria em lote de perfis, por exemplo, perfis que eu já não preciso mais armazenar porque já foram excluídos e tal, para cumprir alguma legislação eu tenho que excluir. Então, beleza, vou lá, excluo e comportamento aqui de busca e assim por diante. Então, foram criados diversos itens. E aí, dá para calcular também o valor aí da história, né? Então, calcular aqui o valor da história, que o guia do Scrum também não define como fazer isso. Se vai ser story points, se vai ser pontos de caso de uso, se vai ser pontos de função, se vai ser por hora. Aí isso fica a critério de cada time definir. É lógico que a gente pode criar um específico organizacional para a gente ter um padrão, né, corporativo. Mas, nesse caso aqui, cada time decide qual funciona melhor. Aí estima essas histórias, né? Aí tem os pesos de cada história, né? Então tem aqui 19 pontos, 16, 14, assim por diante, né? Então tem um menuzinho que a gente pode acessar aqui com o botão direito e a gente consegue estimar. E se uma história estiver muito comprida, não cabe numa sprint, é interessante quebrar mais de uma parte, a gente consegue também quebrar aqui com split, então a gente consegue trabalhar bem aí os aspectos aí das práticas do Scrum dentro dessa ferramenta, no modo gratuito inclusive. Então, práticas avançadas aqui, onde a gente consegue aí, também, né, fazer comparativos, por exemplo, de uma história grande, né, por exemplo, excluir um enlote aqui, né, perfis aqui de pets, né, uma sugerida ainda, tá, ele ainda não está, é uma ideia só, né, ele está no estágio sugerido, está grande, e aí eu vou ter aqui, né, outras histórias. Então, esse cara aqui, eu tenho aqui deletar perfis, né, no estimado ele já mudou para 16 pontos, aí depois ele foi, né, vai para outras etapas aí, a gente pode ter outros tamanhos aí em momentos diferentes, né? Ah, e aí a gente tem o planejamento das releases também, então a gente pode começar a planejar release e aí sim começar a arrastar os itens do backlog para cá. E aí aqui tem o planejamento, por exemplo, das sprints. Aqueles itens de backlog que estão mais maduros, eu posso planejar para mais uma ou duas sprints para frente. Esse é o ideal, né? Estão aqui. Os que estão menos maduros, eu deixo aqui em branco aí, né? Nas outras sprints que estão bem mais para frente, eu deixo lá sem nada ainda, mas depois eu posso puxar para cá, né? Então essa é uma vantagem que a gente tem aqui. E aí no planejamento do sprint a gente pode, né, trabalhar com ele arrastando e soltando aqui também. O taskboard aqui não abriu, né? Deu um probleminha aqui. Carregar imagem, não tem carregar imagem. Acho que deu um problema, tá blank GIF aqui. Beleza. Vou só recarregar a página aqui porque pode ter dado algum probleminha porque aqui era para ter aí. Caiu a minha internet. Foi por isso que apareceu blank GIF. Beleza, né? Agora voltou. Deu uma estabilidade na minha internet aqui. Beleza. Tranquilamente, vamos seguir aqui. Vamos voltar lá onde estava. Criar suas primeiras histórias. Isso acontece, né? Eu não vou editar aqui porque normalmente eu não costumo ficar editando vídeo. Aí, agora apareceu, né? Então aqui temos aqui o que tem na Sprint 2, por exemplo, que é o que está em andamento. Digamos que a Sprint 1 já terminou, né? Já terminou a Sprint 1. Então temos aqui os detalhes aqui da Sprint 2 e, né, as colunas a fazer, né?
Então, tarefas urgentes, por exemplo, que apareceram ali, que tem que ser feito, né? Parar o que está sendo feito, ou assim que terminar o que está sendo feito, tem que ser feito, a fazer, em progresso e terminado, que são as três principais colunas do Kanban, que também é uma prática do Scrum, mas não está lá no guia do Scrum, né? Então, a forma aí é prática de se fazer. E aí, eu posso iniciar um sprint. Então, eu tenho como executar sprint falando, não, vou rodar esse sprint aqui agora. Beleza. Então, a anterior já tem que ter terminado e ele começa a contar o tempo, por exemplo, do sprint atual. Né? Então, ele começa a contar o tempo até dar, por exemplo, as 2 semanas nesse caso aqui. E você pode ver aqui, né, os detalhes aqui. Na visão de tarefa, ele tem também a visão de calendário aqui, tá? A visão de calendário é legal. Calendário... Não, calendário era outra ferramenta, desculpe, me enganei. Né? Então aqui já temos aqui como acompanhar aí os projetos. Bom, vamos lá. Então aqui eu criei um usuário admin. Né? Opa. Você faz, você faz. Você faz, você faz. Admin foi uma outra instalação. Então aqui, ó, esse projeto aqui da esquerda já é seguindo, por exemplo, esse roteiro aqui. Eu não criei ele do zero, tá? Então ele tem a opção aqui, ó, New Sample Project. Né? Então quando eu cliquei aqui, ele já gera aquele PTIC. Ou eu posso criar um projeto em branco, do zero, e essa opção de portfólio de projetos, aí é para Scrum escalável, né, em escala, aí é só na versão paga, Safe, Less ou outros modelos. Né? Então, como eu já criei um, então na hora que eu seleciono o projeto aqui, o PTIC, né, então ele já me traz um dashboard aqui, ó. Logo de cara já me traz um dashboard para dizer ó, quantas histórias que eu tenho, quantos releases eu já tenho planejado, quais são os próximos sprints, então eu consigo filtrar aqui pela sprint também. Né? Então eu consigo filtrar os dados pela sprint, aí já saí aqui do dashboard. Tá? Eu consigo ter aqui uma visão aqui de uma previsão, uma projeção de como é que vai estar daqui para frente. Né? Então eu consigo ter uma visão aqui de gestão. E olha só que legal, eu posso criar também, preencher alguns detalhes que não tem em outras ferramentas gratuitas, que é a definição de pronto. Então essa definição de pronto, que também era uma coisa que entrou nas discussões aí, né? Dos grupos do WhatsApp, então eu posso colocar aqui, ó, todas as tarefas estão finalizadas, né? Todo o código foi né, mesclado no branch master. Olha só, né? Então caiu essa discussão aí, por exemplo, com alguns projetos aí com o contrato da memory. Então, olha só, a definição de pronto, o código tem que estar né, mesclado aí no branch master, por exemplo, ou no branch implementação, beleza? Todos os critérios de aceitação todos critérios, testes de aceitação foram né, aprovados, né, passaram em todos os testes de aceitação. Existem unidades de teste automatizada, quando né, o seu projeto aí tem automação de teste. Existem testes funcionais, por exemplo, usando aí alguma ferramenta aí que existe no mercado, por exemplo, o Selenium, né, como o Selenium. A interface web e as features da interface web estão compatíveis com os browsers modernos. Então, esse aqui é um exemplo de pronto. E aí, nas reuniões de retrospectiva, podem ser colocados aqui os elementos de retrospectiva. Então, boa comunicação com o time. Então, o que foi entendido nas reuniões de retrospectiva? Lições aprendidas. Vai colocando aqui, olha só. Né? Essa sprint foi um sucesso. A programação em par ajudou. Né? A reunião diária do Scrum ficou muito longa. Opa, então tem algo errado, né? Ultrapassou os 15 minutos. Então, é uma coisa que tem que ser melhorada para a próxima sprint. Né? Então, são coisas que devem ser colocadas aqui como ponto de melhoria também. Então, o que está dando certo, o que precisa ser melhorado. Né? E o último dia foi muito corrido aqui para finalizar a sprint. Então isso aqui também tem que ser um passo sustentável. E se tiver anexo, arquivos e tal, vai aparecer aqui também.
e todo o histórico aqui do que acontecer também, né? E aí, a gente tem aqui os backlogs. Então, backlogs aqui, o que está no sandbox, né, que é uma caixinha de areia. Então, a caixinha de areia para poder fazer caquinha. Então, o que tiver ali que possa dar problema, então eu posso colocar aqui na sandbox, né, até testar para validar, para ver se vai mesmo. E aí, posso colocar aqui no backlog, né, o que está pendente de ser feito. E aí, né, à medida que eu for puxando, por exemplo, a sprint, daqui ele vai para uma sprint, vai ser executado lá. Depois de executado, né, ele vem aqui para Done, né, pronto. E eu posso ver todas aqui, né, incluindo as outras que estão em alguma sprint que não estão aqui no backlog. Né. E aí, no planejamento que eu tenho aí, né, os detalhes de como que estão as sprints, por exemplo, a 1 já terminou, então a 2, a 3, a 4, né, a 4 ainda está para ser feito, e o que tende, né, o que tem aí a ser feito e planejado já para 3, e né, o que está em progresso na 2. E pode acontecer de né, algum item aqui da 3 vir para 2 em algum momento durante a execução da 2, se isso for estrategicamente interessante para essa sprint 2, né, ou se manter dessa forma, ou alguma não foi terminada aqui porque apareceu alguma demanda urgente, e aquela urgente ela foi bem analisada, com critério, foi a sua análise, foi feita uma análise de impacto e foi identificado que seria interessante encaixar na 2, encaixou aqui, ela foi medida, ela foi né, verificada, então o tamanho do sprint 2 sofreu um leve aumento, então talvez algum item que não vai ser entregue, mas se eu cumprir com o objetivo desse sprint, tá ok, né? Então eu consigo aí trabalhar bem aí, esse contexto, né? E aí dá para fazer isso aí. Então aqui eu posso parar, posso iniciar sprint. Então, em casos excepcionais, não deve ocorrer a parada de sprint, mas pode acontecer de um caso excepcional precisar né, congelar a sprint. Aqui tem como parar a sprint. Né? Não é o ideal, tá? Não é o ideal. E aqui eu fechar aqui sempre, eu consigo fechar onde eu tiver. Por exemplo, se eu estiver vendo aqui um card, né? Detalhes aqui de um card, aqui tem os status, posso ir alterando. Eu consigo visualizar ele, colocar mais detalhes, colocar anexo, trocar aqui detalhes acerca de quem é o dono e por aí vai. Se foram criados aqui testes de aceitação, né, eu posso descrever aqui. Tarefas que foram criadas aqui para essa sprint. Então, por exemplo, modelar o banco de dados, especificar caso de uso, criar protótipo. São as tarefas que eu vou colocar aqui para cada né, item de trabalho aqui, o item do backlog. Posso colocar aqui e aí posso colocar os demais andamentos. Por isso que eu falei que esse cara aqui é um dos mais completos entre os gratuitos. Né? Então, com isso, eu tenho aqui os detalhes aqui das sprints. Eu consigo aí também né, ter uma visão de tarefas. Né? Então, de todas as tarefas desse projeto. Então, todas que estão para ser feitas, todas que estão em progresso, todas que estão prontas. Né? E aí, os arquivados não vão aparecer aqui, né, que são aqueles casos aí dos que tem 23 lá. Mas esses que estão na sprint 2 aqui. Né? E aí eu posso navegar entre as sprints, por exemplo, a sprint 1 que já está terminado, o que eu fiz aí na sprint 1, né? O que eu entreguei na sprint 1 de tarefas urgentes, por exemplo, que apareceram e isso impactou, por exemplo, na entrega de alguma coisa que estava planejada. Né? Então, ele também entra aqui. Tarefas recorrentes, ou seja, coisas que são feitas de maneira recorrente. Publicar uma aplicação em um ambiente, pode ser algo recorrente. Né? Aqui está o Lorem Ipsum aqui preenchendo, mas pode ser algo nesse sentido. E aí, o que eu separei aqui por tema. Ó. Então aqui, tema aqui do setup, né? Continuous Integration e Source Code Management, que é, por exemplo, GitHub, vamos pegar ali, né? Alguma ferramenta aí de publicação, né? Como Jenkins. Aqui, né? Criar aqui né? O perfil aqui do patch, né? E mostrar aqui o perfil assim por diante. Então a gente consegue separar muito bem os elementos aqui também e detalhar aqui. E aqui as features, que é aquela parte, digamos, aí, opcional,
que a gente pode fazer, né, de colocar as principais funcionalidades, né, aqui. Então, tudo isso é possível de fazer. Então, na hora que eu volto aí, né, para o começo, Quant Project Manager, cadê o dashboard? Cadê o início? Você faz. Eu quero voltar para o início. Me perdi aqui. É só clicar aqui no início aqui, né? Então, se eu criar um projeto em branco, né? Então aqui a gente coloca aqui, né? Meu projeto, né? Então aqui ele vai ter um identificador, por exemplo, pode ser uma sigla, né? Aí coloca o objetivo do projeto, do produto, no caso. Aqui pode ser privado, aqui é a visibilidade do projeto, né? Privado só para mim e público para outros usuários aí da plataforma, né? Aqui quem que vai fazer parte desse time? Aqui vou usar o mesmo do Pitic aqui, mas você pode criar um novo, né? E aí eu teria que ter cadastrado usuários aqui e tal para prosseguir. Aqui eu não vou preencher os demais, mas que a gente preenche os elementos, né? Por exemplo, no planejamento, posso colocar aqui quando que ele começa, quanto que é a duração de cada sprint, e aí criar aqui a quantidade de releases, por exemplo, criar a primeira release, depois a segunda, a terceira, para fazer o roadmap, né? Eu vou criar o projeto assim mesmo, tá? E aqui ele tem a parte de integrações, mas nesse aqui ele não consegue integrar, mas aqui é só para demonstrar que temos integrações com muitas ferramentas, ó, com o Niatro, Azure Fortune, Azure KPIs, Box, o Diagrams Mockup, isso aqui é muito bom para fazer diagramas, ele tem uma integração muito bom com Google Drive, então o Diagrams.net aqui é muito bom, né? Uma ferramenta que eu uso com frequência, Dropbox, para armazenar documentação, Git, que a gente tem o GitLab, nosso caso seria esse aqui, Jenkins para automatizar tarefas, por exemplo, de publicação. Então a gente consegue fazer tudo isso aqui na versão paga, mas no primeiro momento a preocupação maior é, né, começar a rodar Scrum. Então para isso a gente não precisa desses caras aqui, né, de início. Então eu vou fechar esse cara aqui. Então aqui, ó, só para mostrar como é que ele é em branco, ó. Quando eu crio um novo projeto está desse jeito aqui. Então aqui eu posso criar uma definição de pronto, né, com a minha equipe, na reunião de retrospectiva aí, alimentando aqui visualizar os arquivos aqui que foram, né, anexados, aqui ele já vai trazendo histórico, à medida que eu vou mexendo ele vai trazendo. Eu posso criar aqui uma reunião aqui, quando existe uma reunião não padrão, por exemplo, a padrão seria a da limite, mas se eu preciso de uma reunião extraordinária, posso criar aqui, né, colocar uma reunião, convocar o pessoal e documentar o que foi trabalhado naquela reunião. Então a gente consegue documentar muita coisa aqui. E aqui os principais indicadores aqui para dar um norte, beleza? Então essa aqui é a ferramenta aí, o Ice Scrum, modo gratuito, bem completa ela, para começar o trabalho, bem completa no sentido aí de execução de trabalho, tá? É lógico que ela não tem aquela integração para dar aquela visão geral de vários projetos. Para fazer isso, é possível de se fazer, por exemplo, usando Google Data Studio, usando aí, né, Power BI, usando aí ferramentas aí como ferramentas de notebook como Jupyter Notebook ou outras aí do mercado, né? A gente pode usar aí o Zeppelin, que eu uso bastante, e a gente consegue conectar, por exemplo, no banco e montar um dashboard também, tá? Então, existem opções aí para poder fazer isso também. Então, finalizo esse vídeo por aqui só para, né, trazer mais outra opção, já que o foco estava muito forte em ferramentas. E até mais!